Marina, de apenas 8 anos, estava ali há mais de 3 horas. Seus cabelos castanhos, agora encharcados, grudavam em seu rosto magro e suas roupas rasgadas pingavam incessantemente. Ela segurava nas mãos um pedaço de papelão, já desmanchando pela umidade, onde se podia ler, com letras trêmulas e infantis: "Por favor, ajude uma criança com fome. Mas antes de te mostrar o que aconteceu neste dia, que mudou para sempre, a vida desta menina, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para fortalecer a nossa comunidade. Agora, vem comigo descobrir esta história incrível." Os pedestres passavam apressados, protegidos por seus guarda-chuvas coloridos, evitando olhar diretamente para a criança. Alguns jogavam algumas moedas na lata amassada que Marina mantinha ao seu lado, mas a maioria simplesmente acelerava o passo, como se a miséria fosse contagiosa. Marina não chorava. Havia aprendido há muito tempo que as lágrimas não traziam comida nem abrigo. Em vez disso, seus olhos grandes e expressivos apenas observavam cada pessoa que passava, esperando encontrar um olhar de compaixão genuína. Foi então que um carro preto, elegante e lustroso, parou bem em frente à loja. O veículo contrastava drasticamente com o ambiente urbano deteriorado. As jantas cromadas reluziam mesmo sob a chuva, e o motor ronronava suavemente, como um felino satisfeito. A porta se abriu lentamente, e um homem de aproximadamente 50 anos desceu do carro. Ele vestia um terno cinza impecável, protegido por um guarda-chuva preto de qualidade. Ricardo Mendes era seu nome, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, conhecido por suas redes de hotéis e investimentos imobiliários. Ricardo deveria estar a caminho de mais uma reunião de negócios, mais um jantar com investidores, mais um evento beneficente onde as pessoas fingiam se importar com causas sociais, apenas para satisfazer suas consciências. Mas algo na postura daquela criança o fez parar. Talvez fosse a forma como ela mantinha a dignidade mesmo em meio àquela situação devastadora. Ou talvez fosse a maneira como seus olhos não imploravam, mas simplesmente esperavam. Ricardo havia visto muitas crianças de rua ao longo de sua vida, especialmente nos arredores de seus estabelecimentos comerciais, mas nunca havia parado realmente para observar uma delas. Marina notou o homem se aproximando e instintivamente se encolheu um pouco mais contra a parede. Sua experiência nas ruas havia lhe ensinado a ser cautelosa com adultos desconhecidos, especialmente aqueles que pareciam ter dinheiro. "Qual é o seu nome?" perguntou Ricardo, agachando-se para ficar na altura da menina, suas palavras gentis, cortando através do som da chuva. "Marina", respondeu ela, com uma voz rouca e baixa, resultado de noites dormindo ao relento e dias com pouca comida. "Marina, é um nome bonito. Há quanto tempo você está aqui?" "Desde que a escola fechou", ela respondeu, não sabendo exatamente que horas eram, mas tentando dar uma referência temporal que fizesse sentido. Ricardo observou as mãos pequenas e sujas da criança, suas unhas roídas, a forma como ela protegia seu pequeno tesouro de moedas, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E para ela, realmente era. "Você está com fome?" Marina assentiu timidamente, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez. Havia algo naquele olhar que não assustava, algo que a fazia sentir-se segura de uma forma que não experimentava há muito tempo. Ricardo estendeu a mão, e Marina, após um momento de hesitação, a aceitou. Ela estava gelada, e ele pôde sentir os ossinhos frágeis sob a pele fina e pálida. "Vamos sair desta chuva e arranjar algo quente para você comer." O restaurante escolhido por Ricardo era simples, mas limpo e aconchegante. Um estabelecimento familiar que ele conhecia bem, frequentado principalmente por trabalhadores da região. Marina nunca havia estado em um lugar como aquele. Até mesmo as mesas de fórmica e as cadeiras de plástico lhe pareciam luxuosas. A garçonete, uma senhora de meia-idade chamada Dona Aparecida, olhou inicialmente com desconfiança para a criança molhada e mal vestida, mas um aceno discreto de Ricardo fez com que ela trouxesse toalhas e um chocolate quente, sem fazer perguntas. Marina segurava a caneca com ambas as mãos, deixando o vapor aquecer seu rosto.
Era a primeira bebida quente que tomava em semanas. Ricardo observava cada movimento, cada expressão, tentando entender a história por trás daqueles olhos velhos demais para uma criança de 8 anos. Marina, onde estão seus pais? Perguntou ele delicadamente enquanto ela saboreava o chocolate. A menina parou de beber e ficou olhando para a mesa por um longo momento. Quando finalmente levantou o olhar, Ricardo pôde ver uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria carregar. Mamãe foi embora quando eu tinha 6 anos. Começou Marina, sua voz ainda rouca, mas mais clara agora que estava aquecida. Papai disse que ela foi viajar, mas eu sabia que ela não ia voltar. Ela deixou uma carta dizendo que não conseguia mais cuidar de mim e do papai. Ricardo sentiu um aperto no peito, mas manteve sua expressão serena, não querendo intimidar a criança. E o que aconteceu depois? Papai ficou muito triste. Ele começou a beber muito e perder os trabalhos. Primeiro perdemos nossa casinha no interior. Depois viemos para São Paulo. Papai dizia que aqui haveria mais oportunidades, mas as coisas só pioraram. Marina fez uma pausa para tomar mais chocolate, seus olhos distantes como se estivesse revivendo cada momento doloroso. Moramos em alguns lugares diferentes. Sempre que papai não conseguia pagar o aluguel, tínhamos que sair. Até que não conseguimos mais alugar nenhum lugar e começamos a viver na rua. A garçonete trouxe um prato de sopa bem quente e pão fresco. Marina olhou para Ricardo, pedindo permissão com os olhos antes de começar a comer. Ele assentiu encorajadoramente e ela começou a tomar a sopa devagar, saboreando cada colherada como se fosse um banquete. Há quanto tempo vocês vivem na rua? Desde o meu aniversário de 7 anos, disse ela, calculando mentalmente. Faz mais de 1 ano. No começo, era difícil, mas papai sempre cuidava de mim. Ele dizia que a situação era temporária, que logo conseguiria um emprego bom e voltaríamos a ter uma casa. Ricardo notou que Marina falava do pai no passado e sentiu que havia algo mais na história. E onde está seu pai agora, Marina? Menina parou de comer novamente. Suas mãos pequenas tremeram ligeiramente ao pousar a colher na mesa. Por um momento, Ricardo pensou que ela fosse chorar, mas ela manteve a compostura com uma força que impressionava. Papai ficou muito doente. Na semana passada, começou a tossir muito e ter febre alta. Eu tentei cuidar dele, mas ele só piorava. Até que uma manhã ele não acordou mais. As palavras saíram em um sussurro, carregadas de uma dor que uma criança de 8 anos não deveria conhecer. Ricardo sentiu seus olhos marearem, mas disfarçou tomando um gole de seu café. As pessoas do hospital vieram e levaram o papai. Disseram que eu tinha que ir para um orfanato, mas eu fugi. Não quero ir para um lugar onde não conheço ninguém. Pelo menos na rua, eu sei me virar. A força na voz de Marina, ao dizer essas últimas palavras, revelava uma determinação impressionante. Esta criança havia enfrentado perdas e desafios que muitos adultos não suportariam, e ainda assim mantinha sua dignidade e esperança. Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. Ele próprio havia crescido em condições difíceis, embora nunca tão extremas quanto as de Marina. Sua empresa havia sido construída a partir do zero, com muito trabalho e determinação. Ele sabia o que era lutar, mas também sabia que havia tido sorte e oportunidades que muitos não têm. Marina, você disse que fugiu do orfanato. Não tem outros parentes? Alguém que possa cuidar de você? Não, senhor. Vovó morreu antes de eu nascer, e vovô morreu quando eu era pequena. Mamãe era filha única, e papai também. Só tenho eu mesma. A simplicidade com que ela disse, só tenho eu mesma, ecoou na mente de Ricardo. Como alguém tão jovem poderia ter tanta aceitação da própria solidão? A garçonete se aproximou para oferecer sobremesa, e Marina olhou esperançosamente para Ricardo, que imediatamente pediu um pedaço de pudim de leite. Enquanto ela comia, ele observava seus maneirismos. Apesar de tudo pelo que havia passado, Marina comia educadamente, limpava a boca com o guardanapo e dizia obrigada a cada gentileza. Alguém havia lhe ensinado boas maneiras. Provavelmente seus pais, antes que a vida tomasse um rumo tão cruel. Era evidente que ela vinha de uma família que, apesar das dificuldades financeiras,
havia tentado criar uma filha com valores e educação. Marina, o que você mais gosta de fazer? Quando não precisa se preocupar com comida ou abrigo, o que faz você feliz? Os olhos da menina se iluminaram pela primeira vez desde que se sentaram. Era como se alguém tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Eu gosto de desenhar, disse ela, animada. Papai sempre dizia que eu desenhava muito bem. Quando tínhamos papel e lápis, eu fazia desenhos de como nossa casa seria quando ele conseguisse um emprego bom. Que tipo de casa você desenhava? Uma casa pequena, mas com um quartinho só meu, uma janela grande na cozinha e um jardim com flores. Papai dizia que quando crescesse, eu poderia plantar todas as flores que eu quisesse. Ricardo sorriu, a primeira expressão genuinamente alegre que demonstrava desde que se encontrara com Marina. Havia algo profundamente tocante na forma como uma criança que havia perdido tudo ainda sonhava com um futuro melhor. Você ainda gosta de desenhar? Gosto, mas não tenho mais papel nem lápis. Às vezes desenho na areia ou com galinhos no chão, mas não é a mesma coisa. Nesse momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Marina, mas também a sua própria. Ricardo havia construído um império financeiro baseado em decisões rápidas e instinto apurado para negócios. Havia aprendido a analisar riscos, calcular retornos e avaliar potenciais de investimento em questão de segundos. Mas a decisão que estava prestes a tomar não tinha nada a ver com planilhas ou projeções financeiras. Era algo que vinha de uma parte de si mesmo que havia mantido guardada por anos. Enquanto Marina terminava sua sobremesa, Ricardo observava a chuva que continuava caindo do lado de fora. O restaurante estava mais cheio agora, com trabalhadores fazendo uma pausa para o almoço tardio. O ambiente estava cheio de conversas, risos e o barulho familiar de pratos e talheres. Era um universo completamente normal para todas aquelas pessoas, mas para Marina, aquele simples momento de estar sentada à mesa, comendo uma refeição quente, era um luxo extraordinário. Marina, disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente para a frente. Tenho uma proposta para você. A menina levantou os olhos, curiosa, mas cautelosa. Sua experiência nas ruas havia lhe ensinado que propostas de adultos desconhecidos geralmente vinham com condições perigosas ou complicadas. Eu gostaria que você viesse morar comigo. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento. Marina piscou várias vezes, como se tivesse certeza de que havia entendido errado. Morar com o senhor? Perguntou ela, sua voz carregada de incredulidade. Sim, eu tenho uma casa grande, com muitos quartos vazios. Você teria seu próprio quarto, suas próprias coisas, e nunca mais precisaria se preocupar com onde dormir ou o que comer. Marina ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos grandes estudando o rosto de Ricardo como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por que o senhor faria isso por mim? Não me conhece. A pergunta era simples, mas carregava uma sabedoria impressionante para alguém tão jovem. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa e escolheu suas palavras cuidadosamente. Você tem razão. Não te conheço bem ainda, mas eu sei o que é não ter família, o que é se sentir sozinho no mundo. Quando eu era criança, não muito mais velho que você, meus pais morreram em um acidente. Fui criado por minha tia, que me deu uma chance de ter uma vida melhor. Ricardo fez uma pausa, suas próprias memórias surgindo com uma clareza que há muito não experimentava. Aprendi que às vezes as famílias não são formadas apenas por sangue, mas por escolha, por pessoas que decidem cuidar umas das outras. Eu escolho cuidar de você, se você me permitir. Marina absorveu suas palavras lentamente. Na rua, ela havia aprendido a desconfiar de qualquer coisa que parecesse boa, demais para ser verdade. Mas havia algo na voz de Ricardo, na forma como ele a olhava, que parecia genuíno. E se o senhor mudar de ideia? E se decidir que não me quer mais? A pergunta cortou o coração de Ricardo. Essa criança havia sido abandonada tantas vezes que estava preparada para mais uma decepção. Ele se inclinou ainda mais para a frente, mantendo o contato visual firme com ela. Marina, eu não sou uma pessoa que muda de ideia facilmente. Quando tomo uma decisão, é para sempre. Se você aceitar vir comigo,
Será para sempre. Você será minha filha, e eu serei seu pai. Não existe mudar de ideia quando se trata de família. As palavras minha filha ecoaram na mente de Marina. Havia tanto tempo que ninguém a chamava de filha que ela havia quase esquecido como isso soava. O senhor tem outros filhos? Não. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Sempre estive tão ocupado construindo minha empresa que deixei a vida pessoal de lado. Mas agora, olhando para você, percebo que uma casa grande e muito dinheiro não significam nada se você não tem alguém para compartilhar. Ricardo sinalizou para a garçonete trazer a conta e depois voltou sua atenção para Marina. Não, precisa decidir agora. Que tal irmos primeiro à minha casa? Você conhece o lugar. Vê como se sente. Se não gostar, se não se sentir confortável, podemos arranjar algo diferente. Mas prometo que não vou deixar você voltar para as ruas. Marina refletiu por alguns minutos que pareceram horas. Ela pensou no pai, em como ele sempre dizia que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando menos esperamos. Pensou nas noites frias na rua, na fome constante, no medo permanente. E então pensou na possibilidade de ter um quarto próprio, de poder desenhar novamente, de não precisar se preocupar constantemente com sobrevivência. Posso levar minha lata? Perguntou ela, referindo-se ao pequeno recipiente onde guardava suas moedas. Claro que pode. Pode levar tudo o que é seu. Então eu aceito, disse Marina, sua voz ainda baixa, mas com uma determinação nova. Quero tentar morar com o senhor. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Ele pagou a conta generosamente, agradeceu a dona Aparecida pela discrição e gentileza, e juntos eles se dirigiram de volta ao carro. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas Ricardo manteve o guarda-chuva sobre Marina durante todo o caminho até o carro. Quando abriu a porta traseira para ela, Marina hesitou por um momento antes de entrar. Era a primeira vez que entrava em um carro tão luxuoso. O interior era de couro bege, impecavelmente limpo e com cheiro de novo. Marina se sentou cuidadosamente, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Ricardo notou sua apreensão e ligou o aquecedor, ajustando-o para que ela se sentisse mais confortável. Não se preocupe com nada, Marina. Este carro já viu dias muito piores que uma roupa molhada. Enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, Ricardo apontava prédios e marcos famosos, explicando um pouco sobre a cidade. Marina olhava tudo pela janela com fascínio, vendo o mundo de uma perspectiva completamente nova. Do banco traseiro daquele carro, as ruas pareciam diferentes, menos ameaçadoras, mais cheias de possibilidades. Durante o trajeto, Ricardo ligou para sua secretária, instruindo-a a cancelar todos os seus compromissos do dia. Pela primeira vez em décadas, havia algo mais importante que reuniões e negócios esperando por ele. Marina, disse ele, olhando para ela pelo retrovisor. Amanhã, vamos fazer algumas compras. Você vai precisar de roupas novas, material, escolar e, claro, muito papel e lápis para desenhar. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas pela primeira vez desde que se encontraram. Mas estas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela havia quase esquecido como se sentia. Esperança. A mansão de Ricardo ficava em um bairro nobre de São Paulo, protegida por muros altos e um portão eletrônico imponente. Quando o carro passou pelo portão e subiu, a alameda de paralelepípedos que levava à casa principal, Marina ficou com a boca aberta. Era maior que qualquer construção que ela já havia visto pessoalmente. A casa era um projeto moderno, com linhas elegantes e grandes janelas de vidro que permitiam que a luz natural iluminasse todos os ambientes. Jardins perfeitamente cuidados ladeavam a entrada, com flores coloridas e arbustos podados com precisão artística. Uma fonte pequena, mas elegante, funcionava no centro do jardim frontal, criando um som relaxante de água corrente. É aqui que o senhor mora? Perguntou Marina, ainda impressionada. É aqui que nós moramos agora, corrigiu Ricardo gentilmente, enquanto estacionava o carro na garagem. A garagem comportava facilmente 6 carros, mas além do veículo de Ricardo,
Havia apenas uma BMW prata e uma moto esportiva. Marina notou que, apesar do espaço imenso, tudo parecia um pouco vazio, como se a casa fosse grande demais para uma pessoa só. Eles foram recebidos na porta principal por Dona Sílvia, a governanta que cuidava da casa há mais de 15 anos. Ela era uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e um sorriso caloroso que imediatamente tranquilizou Marina. Dona Sílvia, esta é Marina. Ela vai morar conosco a partir de hoje, anunciou Ricardo. Se Dona Sílvia ficou surpresa, ela não demonstrou. Em seus 15 anos trabalhando para Ricardo, havia aprendido a não fazer perguntas e a se adaptar rapidamente a mudanças. Ela simplesmente sorriu para Marina e se curvou ligeiramente. Seja muito bem-vinda, querida. Deve estar cansada e com frio. Que tal um banho quente e roupas secas? Marina olhou para Ricardo, ainda não acostumada a ter escolhas ou a tomar decisões sobre seu próprio conforto. Ele assentiu encorajadoramente. Obrigada, disse Marina timidamente. Ricardo conduziu Marina através da casa, mostrando-lhe os principais ambientes. A sala de estar principal era ampla, com sofás de couro creme e uma lareira de mármore que dominava uma das paredes. Grandes obras de arte abstratas decoravam as paredes, e a iluminação era suave e acolhedora. A cozinha era moderna e totalmente equipada com uma ilha central de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável que reluziam. Marina nunca havia visto uma cozinha tão grande. Era maior que muitos dos quartos onde havia dormido ao longo do último ano. Dona Sílvia cozinha. Muito bem, disse Ricardo. Você pode pedir qualquer coisa que queira comer, a qualquer hora. Eles subiram uma escadaria curva elegante até o segundo andar, onde ficavam os quartos. Ricardo parou em frente a uma porta no final do corredor. Este será seu quarto, disse ele, abrindo a porta. O quarto era espaçoso e bem iluminado, com duas grandes janelas que ofereciam vista para o jardim dos fundos. As paredes eram pintadas em um tom suave de amarelo, que tornava o ambiente alegre e acolhedor. Havia uma cama de solteiro com dossel, um armário amplo, uma cômoda, uma escrivaninha próxima à janela e até mesmo uma pequena poltrona de leitura. Mas o que realmente chamou a atenção de Marina foi uma prateleira cheia de livros infantis e outro móvel com materiais de arte, lápis de cor, canetinhas, tintas, pincéis e pilhas de papel em branco. "O senhor fez tudo isso para mim?" perguntou ela, sua voz carregada de emoção. Dona Sílvia me ajudou. Enquanto almoçávamos, ela preparou tudo isso. Espero que goste. Marina caminhou lentamente pelo quarto, tocando cuidadosamente cada objeto, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse se tocasse muito forte. Ela abriu um dos livros e viu ilustrações coloridas e bonitas. Pegou um lápis de cor e sentiu sua textura nova e perfeita. "É o quarto mais bonito que já vi na minha vida", disse ela finalmente. "Há um banheiro conectado ali." Ricardo apontou para uma porta lateral. "E você pode decorar o quarto como quiser. Se não gostar de alguma coisa, podemos mudar." Dona Sílvia apareceu na porta com toalhas frescas e um roupão pequeno. "Preparei um banho para você, querida. A água está na temperatura perfeita." O banheiro era como um pequeno spa, com uma banheira grande o suficiente para Marina nadar, se quisesse. Havia sabonetes perfumados, shampoos e tudo muito organizado e limpo. Marina nunca havia tomado banho em uma banheira. Durante o último ano, seus banhos eram tomados em banheiros públicos, ou quando conseguia acesso a alguma mangueira ou fonte. A ideia de ficar imersa em água quente parecia um luxo impossível. "Vou deixar você se instalar", disse Ricardo. "Quando estiver pronta, pode descer para jantar." Dona Sílvia fez sua lasanha especial. Após Ricardo sair, Marina ficou sozinha em seu quarto pela primeira vez. Ela se sentou na cama, que era incrivelmente macia comparada ao chão frio das ruas onde havia dormido. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade misturada com incredulidade. Ela pensou em seu pai e em como ele ficaria feliz em vê-la assim. Ele sempre dizia que as coisas iam melhorar, que era apenas uma fase difícil. Talvez ele estivesse certo.
só não viveu para ver. Marina tomou o banho mais longo de sua vida, deixando a água quente relaxar músculos que nem sabia que estavam tensos. Quando finalmente saiu da banheira, encontrou roupas limpas e novas, esperando por ela sobre a cama. Eram simples, mas macias e do tamanho certo. Ao descer para o jantar, encontrou Ricardo na sala de jantar, que já estava posta com uma mesa elegante, mas acolhedora. Dona Silvia havia preparado um verdadeiro banquete: lasanha, salada fresca, pão de alho e suco natural. "Se sente melhor?" perguntou Ricardo quando Marina se sentou. "Muito melhor, obrigada." Durante o jantar, Ricardo contou a Marina sobre sua rotina diária, seu trabalho e como seria a vida deles juntos. Ele explicou que ela frequentaria uma escola particular próxima, onde poderia fazer amigos e receber uma educação excelente. "E se as crianças da escola não gostarem de mim?" perguntou Marina, expressar uma preocupação que a incomodava. "Algumas pessoas podem fazer perguntas, é normal. Mas você não precisa contar sua história para ninguém se não quiser. Você é minha filha agora. É tudo o que importa." Após o jantar, eles se sentaram na sala de estar, onde Ricardo mostrou a Marina como funcionar a televisão, o sistema de som e outros aparelhos da casa. Ele também lhe deu um telefone celular. "Este é seu telefone. Meu número já está programado. Se precisar de alguma coisa, qualquer hora do dia ou da noite, é só me ligar." Marina segurou o telefone como se fosse um tesouro. Nunca havia tido um telefone próprio. "Posso mesmo ligar qualquer hora?" "Qualquer hora", confirmou Ricardo. Uma família cuida uma da outra, sempre. Quando chegou a hora de dormir, Ricardo a acompanhou até seu quarto. Marina vestiu o pijama novo que Dona Silvia havia deixado para ela e se deitou na cama macia. "Boa noite, Marina", disse Ricardo, ajustando a luz do quarto para um brilho suave. "Boa noite." Marina hesitou por um momento, então decidiu. "Boa noite, papai Ricardo." As palavras saíram naturalmente, e Ricardo sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Ele sorriu e beijou a testa da menina. "Boa noite, minha filha." Quando Ricardo fechou a porta, Marina ficou deitada olhando para o teto de seu novo quarto. Era silencioso, quente e seguro. Pela primeira vez em mais de um ano, ela não precisaria dormir com um olho aberto. Não precisaria se preocupar com onde conseguiria comida no dia seguinte. Ela pegou um dos ursinhos de pelúcia que haviam sido colocados em sua cama e o abraçou forte. Então, pela primeira vez em muito tempo, Marina adormeceu sorrindo. Os primeiros meses na nova vida de Marina foram um período de adaptação constante, tanto para ela quanto para Ricardo. Nenhum dos dois havia experimentado a dinâmica de uma família antes, pelo menos não desta forma. Ricardo havia passado a maior parte de sua vida adulta focado em sua carreira, construindo um império empresarial que lhe trouxe reconhecimento e riqueza, mas nunca havia considerado seriamente a possibilidade de ter filhos. Marina, por sua vez, havia se acostumado à independência forçada das ruas, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. As manhãs se tornaram um ritual especial para ambos. Ricardo, que costumava sair de casa às 6 da manhã para reuniões de negócios e compromissos profissionais, agora ajustou sua agenda para tomar café da manhã com Marina todos os dias. Dona Silvia preparava panquecas, frutas frescas e chocolate quente, criando um ambiente familiar que nenhum dos dois havia experimentado antes. "Como você dormiu, minha filha?" perguntava Ricardo todas as manhãs, e essa simples pergunta se tornou um dos momentos favoritos do dia de Marina. "Muito bem, papai", respondia ela, ainda se acostumando com as palavras, mas cada dia mais naturalmente. A escola foi inicialmente um desafio. Escola particular. Santa Cecília era uma instituição renomada, com alunos vindos de famílias abastadas de São Paulo. Marina chegou ao seu primeiro dia nervosa, vestindo um uniforme novo e carregando uma mochila cheia de material escolar de primeira qualidade. A professora, Senhora Helena Martins, era uma educadora experiente, que imediatamente reconheceu que Marina era especial. A menina demonstrava uma sede de conhecimento impressionante, absorvendo informações como uma esponja, seca finalmente recebendo água.
Marina é uma aluna excepcional, relatou a professora a Ricardo durante a primeira reunião de pais. Ela demonstra uma maturidade incomum para sua idade e uma determinação admirável. Apesar de ter perdido quase 2 anos de educação formal, está se recuperando rapidamente. Ricardo se sentia orgulhoso toda vez que ouvia elogios sobre Marina. Ela havia se dedicado aos estudos com uma intensidade que o surpreendia. Todas as noites, depois do jantar, ela se sentava em sua escrivaninha e fazia as lições de casa com concentração total. Quando terminava, sempre mostrava os resultados para Ricardo, buscando sua aprovação e orientação. Mas não eram apenas os estudos que ocupavam o tempo de Marina. Sua paixão pelo desenho floresceu como uma flor que finalmente recebe os cuidados adequados. Ela passava horas criando ilustrações detalhadas, desde paisagens imaginárias até retratos dos momentos felizes que estava vivendo com Ricardo e Dona Silvia. Um dia, Ricardo encontrou Marina desenhando na sala de estar, suas canetinhas espalhadas sobre a mesa de centro de vidro. Ela estava concentrada em um desenho particularmente elaborado. "O que você está desenhando?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "É nossa família", respondeu Marina, mostrando o desenho com orgulho. O desenho mostrava a casa deles, com 3 figuras sorrindo na frente. Uma alta e elegante, que claramente era Ricardo, uma de tamanho médio com avental que era Dona Silvia, e uma pequena com tranças que era ela mesma. Todos de mãos dadas, com um grande coração vermelho sobre suas cabeças e um sol amarelo brilhante no céu. "Está lindíssimo", disse Ricardo genuinamente emocionado. "Podemos emoldurar e pendurar na parede?" "Sério?" Os olhos de Marina se iluminaram. "O senhor... Você quer pendurar meu desenho na parede?" "Claro que quero. Esta é nossa casa, e sua arte faz parte dela." Naquela semana, Ricardo mandou emoldurar o desenho profissionalmente e o pendurou na parede principal da sala de estar, onde todos os visitantes pudessem ver. Marina ficava extasiada toda vez que alguém comentava sobre sua obra. No entanto, nem todos os aspectos da adaptação foram fáceis. Marina ainda tinha pesadelos ocasionais sobre seus dias na rua, acordando no meio da noite assustada e confusa. Ricardo desenvolveu o hábito de verificar como ela estava antes de se deitar. E sempre que ela precisava, ele se sentava na beira da cama dela até que voltasse a dormir. "Às vezes, tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho", confessou Marina uma noite, depois de um pesadelo particularmente intenso. "Eu entendo esse medo", disse Ricardo, segurando sua mão pequena. "Mas posso garantir uma coisa. Isto não é um sonho. Você é real, eu sou real, nossa família é real. E vai continuar, sendo real amanhã e depois de amanhã e sempre." Com o tempo, os pesadelos se tornaram menos frequentes, e Marina começou a se sentir genuinamente segura em sua nova vida. Aos poucos, Ricardo também começou a mudar. Suas prioridades se reajustaram naturalmente. Compromissos de trabalho que antes considerava essenciais, agora eram reprogramados se conflitassem com eventos importantes de Marina, como apresentações escolares ou consultas médicas de rotina. Seus funcionários notaram a mudança. Ricardo Mendes, o empresário conhecido pela dedicação quase obsessiva ao trabalho, agora deixava o escritório pontualmente às 5 da tarde para jantar com sua filha. "O senhor parece mais feliz ultimamente", comentou sua secretária. "Executiva, Patrícia. Um dia." "Estou", admitiu Ricardo, sem elaborar, mas com um sorriso genuíno que ela raramente havia visto antes. Marina começou a fazer amigos na escola, inicialmente com alguma dificuldade. Sua experiência de vida era tão diferente da de seus colegas que às vezes ela se sentia como se viesse de outro planeta. Mas sua natureza genuína e sua gentileza natural logo conquistaram alguns amigos verdadeiros. Beatriz, uma menina da mesma idade, se tornou sua melhor amiga. Beatriz vinha de uma família tradicional, mas era rebelde e aventureira, qualidades que Marina admirava
Foi Beatriz quem ensinou Marina sobre as complexidades da vida social escolar, desde quais professores eram mais rigorosos, até como se vestir para ser aceita pelos outros alunos. Você é diferente das outras meninas, disse Beatriz um dia durante o recreio. Você é mais real, como se soubesse coisas importantes que as outras não sabem. Marina riu, sem saber exatamente como responder. Ela realmente sabia coisas que suas amigas não sabiam. Sabia como é ter fome de verdade, como é não ter um lugar para dormir, como é perder as pessoas que você ama. Mas também estava aprendendo coisas que nunca soube. Como é se sentir segura, como é ter alguém que se importa incondicionalmente com você, como é ter esperança no futuro. Aos fins de semana, Ricardo começou a planejar atividades especiais para eles dois. Visitaram museus, parques, zoológicos e até fizeram algumas viagens curtas para o litoral. Marina nunca havia visto o mar antes, e sua reação de pura maravilha ao ver as ondas pela primeira vez comoveu Ricardo profundamente. "É tão grande!" exclamou ela, correndo na areia da praia de Guarujá. "Papai, é ainda maior do que imaginei nos livros." Ricardo a observou brincar na água, construir castelos de areia e coletar conchinhas. Cada momento de alegria pura de Marina era como um presente para ele. Estava descobrindo que dar felicidade para outra pessoa trazia uma satisfação que nenhum negócio bem-sucedido havia proporcionado. Durante uma dessas viagens, Ricardo tomou uma decisão importante. Eles estavam sentados na varanda de um hotel em Campos do Jordão, tomando chocolate quente enquanto observavam as montanhas. "Marina, há algo de que precisamos conversar", disse ele. Ela o olhou com atenção, já acostumada ao tom sério que ele usava quando queria discutir algo importante. "Você gostaria de ser oficialmente minha filha? Quero dizer, gostaria que eu a adotasse legalmente?" Marina ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. O que isso significaria? Significaria que, perante a lei, você seria oficialmente minha filha. Seu nome seria Marina Mendes. Você teria todos os direitos de uma filha, incluindo herança, e eu teria todos os deveres de um pai. Mas nós já não somos uma família? Ricardo sorriu. Sim, já somos. Mas isso tornaria oficial. Seria uma forma de garantir que ninguém nunca possa nos separar. Marina pensou por alguns minutos, olhando para as montanhas cobertas de névoa. "Eu quero", disse ela finalmente. "Quero ser oficialmente sua filha. Então vamos começar o processo quando voltarmos para São Paulo." O processo de adoção levou vários meses, envolvendo entrevistas com assistentes sociais, avaliações psicológicas e muita papelada. Durante todo o processo, Marina e Ricardo cresceram ainda mais próximos. Cada obstáculo burocrático que superavam os fazia sentir que estavam lutando juntos por algo importante. Dona Silvia se tornou uma figura maternal para Marina, ensinando-lhe a cozinhar, ajudando-a com os cabelos e oferecendo o tipo de orientação feminina que Ricardo, apesar de todos os seus esforços, não podia proporcionar. "Esta menina mudou completamente esta casa", comentou Dona Silvia com Ricardo um dia. "Antes era tão silenciosa, quase como um museu. Agora tem vida, tem amor." Ricardo concordou. A casa realmente havia se transformado. Os corredores anteriormente vazios agora ecoavam com o som de passos ligeiros e risadas. Desenhos de Marina decoravam a geladeira e as paredes. Livros infantis se espalhavam pelos sofás. A casa tinha se tornado realmente um lar. Um ano após o primeiro encontro entre eles, a adoção foi finalmente aprovada. No dia da audiência final, Marina vestiu um vestido azul claro que havia escolhido especialmente para a ocasião. Ela e Ricardo se sentaram lado a lado no tribunal, de mãos dadas, esperando que o juiz proferisse a decisão final. Considerando todos os relatórios apresentados, as entrevistas realizadas e o evidente bem-estar da menor, defiro o pedido de adoção, declarou o juiz solenemente. Marina Santos passa a ser legalmente Marina Mendes, filha de Ricardo Mendes. Quando saíram do tribunal, Marina segurava orgulhosamente sua nova certidão de nascimento. Pela primeira vez em sua vida,
Ela tinha um sobrenome que representava uma família verdadeira, escolhida e querida. Agora somos oficialmente família, disse Ricardo, abraçando-a no estacionamento do fórum. Sempre fomos família, respondeu Marina, sábia para sua idade. Só agora todo mundo sabe. 3 anos se passaram desde aquele dia chuvoso em que Ricardo e Marina se encontraram pela primeira vez. A menina de 8 anos que havia pedido ajuda nas ruas de São Paulo agora era uma pré-adolescente de 11 anos, confiante, inteligente e cheia de sonhos para o futuro. Marina havia se tornado uma das melhores alunas de sua escola. Sua dedicação aos estudos impressionava não apenas seus professores, mas também seus colegas. Ela havia desenvolvido uma paixão especial por literatura e arte, participando de competições de redação e exposições de desenho. Papai, olha isso, disse Marina, correndo para Ricardo com um certificado nas mãos. Ganhei o primeiro lugar no concurso de redação da escola. Ricardo leu o certificado com orgulho. O tema da redação era Minha Família, e Marina havia escrito um texto tocante sobre como o amor pode transformar vidas. Estou muito orgulhoso de você, disse ele, abraçando-a. Você quer que emolduremos este certificado também? Sim, vou pendurar no meu quarto ao lado dos meus desenhos. O quarto de Marina havia se transformado ao longo dos anos. As paredes estavam cobertas com seus próprios desenhos, fotografias de momentos especiais com Ricardo e Dona Silvia, certificados de conquistas acadêmicas e lembranças de viagens que haviam feito juntos. A cada ano, Ricardo e Marina faziam uma viagem especial para comemorar o dia do encontro, como chamavam a data em que se conheceram. Já haviam visitado várias cidades do Brasil e até alguns países da América do Sul. Cada viagem era uma oportunidade para criar memórias e fortalecer sua união. Durante uma dessas viagens, quando visitavam Machu Picchu no Peru, Marina fez uma pergunta que deixou Ricardo pensativo. Papai, você acha que meu pai biológico ficaria orgulhoso de quem me tornei? Ricardo considerou cuidadosamente sua resposta. Ao longo dos anos, Marina havia falado ocasionalmente sobre suas memórias do pai biológico, sempre com carinho e saudade. Tenho certeza absoluta de que ele ficaria extremamente orgulhoso, respondeu Ricardo. Ele amava você profundamente e queria o melhor para você. Acho que ele ficaria feliz em saber que você encontrou uma família que te ama e te apoia. Às vezes sinto que tenho 2 pais. O papai que me gerou e me amou quando eu era pequena. E você, papai, que me salvou e me deu uma nova vida. Você está certa, disse Ricardo, emocionado. Os 2 são importantes na sua história. O amor dele te preparou para receber amor novamente, e isso é um presente precioso. Marina sorriu, claramente aliviada por ter a validação de Ricardo para seus sentimentos complexos sobre sua identidade e história. De volta ao Brasil, Marina havia se envolvido em projetos sociais na escola. Inspirada por sua própria experiência, ela organizou campanhas para arrecadar roupas e brinquedos para crianças carentes. Seu envolvimento era tão dedicado que a chamaram para participar do conselho estudantil. Quero ajudar crianças que estão passando pelo que eu passei, explicou ela para Ricardo. Se cada pessoa ajudar uma criança, podemos fazer uma grande diferença. Ricardo ficou impressionado com a maturidade e compaixão de sua filha. Ela havia transformado suas experiências dolorosas em motivação para ajudar outros. Inspirado por Marina, Ricardo também se envolveu mais em obras sociais. Ele estabeleceu uma fundação que oferecia bolsas de estudo para crianças carentes e financiava programas de apoio a famílias em situação vulnerável. Marina participava ativamente das decisões da fundação, oferecendo uma perspectiva única baseada em sua experiência pessoal. A Fundação Marina Mendes vai ajudar muitas crianças, disse Ricardo durante o lançamento oficial da fundação. Por que colocou meu nome? Perguntou Marina, surpresa. Porque você é minha inspiração para fazer este trabalho. Você me ensinou que toda criança merece uma chance de ter uma vida melhor. A vida familiar de Ricardo e Marina havia encontrado um ritmo perfeito. Eles mantinham tradições como o café da manhã juntos todos os dias, jantar em família sem televisão ou telefones,
e noites de sexta-feira dedicadas a jogos ou filmes em casa. Dona Silvia continuava sendo uma presença fundamental em suas vidas. Ela havia se tornado mais que uma governanta. Era verdadeiramente um membro da família. Marina a chamava carinhosamente de Vó Silvia, título que a idosa mulher recebia, com imenso orgulho. Esta menina me deu um motivo novo para levantar todas as manhãs, confessou Dona Silvia para Ricardo. Cuidar dela é uma alegria, não um trabalho. Aos 11 anos, Marina já demonstrava sinais de estar se tornando uma jovem mulher. Ricardo se preparava para os desafios da adolescência com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Ele lia livros sobre criação de adolescentes e até consultou psicólogos para se certificar de que estava preparado para apoiar Marina durante essa fase crucial. Papai, posso conversar com você sobre algo? Perguntou Marina um dia, com um tom sério que chamou a atenção de Ricardo. Claro, sempre pode conversar comigo sobre qualquer coisa. Na escola, algumas meninas estão falando sobre ter namorados. Eu não entendo muito bem essas coisas, mas queria saber o que você acha. Ricardo respirou fundo, sabendo que essa conversa chegaria eventualmente. Bom, você ainda é muito nova para se preocupar com namorados, mas quando chegar a hora certa, e você vai saber quando for, quero que se lembre de uma coisa. Você merece ser tratada com muito respeito e carinho. Nunca aceite menos do que isso, como você e mamãe Silvia me tratam, exatamente como eu e Dona Silvia te tratamos. Como amor, respeito e cuidado. Marina assentiu, satisfeita com a resposta. Ricardo se sentiu grato por ela confiar nele o suficiente para fazer esse tipo de pergunta. No aniversário de 12 anos de Marina, Ricardo organizou uma festa especial. Ele convidou todos os amigos dela da escola, alguns colegas de trabalho que haviam se tornado próximos da família e até algumas das crianças beneficiadas pela fundação que eles haviam criado. A festa foi realizada no jardim da casa, decorado com as cores favoritas de Marina, rosa e dourado. Havia um palco pequeno onde Marina apresentou alguns de seus desenhos para os convidados, explicando a história por trás de cada um. O momento mais emocionante foi quando Ricardo subiu ao palco para fazer um discurso. Há 4 anos, eu era um homem bem-sucedido nos negócios, mas vazio na vida pessoal. Então encontrei Marina, uma menina corajosa que me ensinou o verdadeiro significado da palavra família. Ela não apenas mudou minha vida, ela me deu uma vida que vale a pena viver. Marina correu para abraçá-lo e todos os convidados aplaudiram, emocionados. Muitos tinham lágrimas nos olhos, incluindo Dona Silvia, que se orgulhava da família que havia ajudado a criar. Durante a festa, uma das professoras de Marina se aproximou de Ricardo. Senhor Mendes, quero que saiba que Marina é uma das alunas mais especiais que já tive. Ela tem uma sabedoria e uma empatia que são raras em crianças de sua idade. Vocês fizeram um trabalho incrível criando-a. Na verdade, acho que ela que nos criou, respondeu Ricardo com um sorriso. Ela nos ensinou a ser uma família. Conforme a noite avançava e os convidados se despediam, Marina se sentou com Ricardo na varanda, observando as estrelas. Papai, você se lembra do que me perguntou naquele primeiro dia, se eu estava com fome? Lembro sim. Eu estava com fome de muita coisa naquele dia. De comida, de carinho, de segurança, de família. Agora não tenho mais fome de nada disso. E eu, que não sabia que estava com fome de ser pai, agora me sinto completamente satisfeito, respondeu Ricardo. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Papai, posso te fazer uma promessa? Que promessa? Quando eu crescer e tiver minha própria família, vou dar para meus filhos o mesmo amor que você me deu. E se algum dia eu encontrar uma criança que precisa de ajuda, como você me encontrou, vou ajudar também. Ricardo sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas de orgulho. Esta é a promessa mais bonita que já ouvi. Naquela noite, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos. Uma decisão impulsiva tomada em um dia chuvoso havia se transformado na experiência mais gratificante de sua vida. Ele havia pensado que estava salvando Marina, mas na verdade,
Ela é que o havia salvado. Marina cresceu para se tornar uma jovem mulher extraordinária, combinando inteligência acadêmica com compaixão social. Ela manteve sua paixão pelo desenho, desenvolveu um talento para a escrita e nunca perdeu sua capacidade de se importar profundamente com outras pessoas. Anos mais tarde, quando Marina estava na universidade estudando psicologia infantil, ela escreveu sua tese sobre resiliência em crianças em situação de vulnerabilidade. O trabalho foi tão bem recebido que foi publicado em revistas acadêmicas e usado como referência por assistentes sociais e psicólogos em todo o país. Sua tese está ajudando profissionais a entender melhor como apoiar crianças que passaram por experiências traumáticas, disse Ricardo, lendo uma resenha elogiosa em uma revista científica. É o mínimo que posso fazer, respondeu Marina. Quero usar minha experiência para ajudar outras crianças a encontrar famílias amorosas, como eu encontrei. A Fundação Marina Mendes continuou crescendo, oferecendo não apenas bolsas de estudo, mas também programas de mentoria, apoio psicológico e projetos de arte-terapia para crianças carentes. Marina se tornou porta-voz oficial da Fundação, usando sua história pessoal para inspirar outros a se envolverem em obras sociais. Em um dos eventos da Fundação, Marina fez um discurso que tocou profundamente a audiência. Eu sei como é estar perdida, sem esperança, achando que o mundo não se importa com você. Mas também sei como é receber uma segunda chance, ser amada incondicionalmente e descobrir que o futuro pode ser brilhante. Cada criança merece esta oportunidade. Ricardo assistia do público, sentindo um orgulho paternal que não cabia em seu peito. A menina que ele havia encontrado pedindo ajuda na chuva havia se tornado uma mulher que dedicava sua vida a ajudar outros. Assim termina nossa incrível história sobre como um encontro casual em um dia chuvoso pode mudar duas vidas para sempre. Marina e Ricardo descobriram que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, amor e compromisso. Se esta história te tocou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual história você gostaria de ver aqui no QDC. Até a próxima!